Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador, Messias, esteja com todos vocês que acreditam no Pai de amor, misericórdia, no Pai de perdão, meus irmãos, não num Pai de ira. Bom, irmãos, falei para os irmãos que eu ia fazer mais vídeos a respeito dos mandamentos lá no Monte Sinai, e eu dei uma procurada, uma pesquisada em algumas coisas, e eu achei um versículo muito interessante. E é óbvio e é fato que alguns vão argumentar, dizer que foi falsificado ou adulterado, né, meus irmãos? E isso para mim não vai ser novidade. Então eu já vou esperar já que vão vir comentários dizendo que houve adulterações nessa passagem que eu vou ler agora, em Êxodo 24:12. Meus irmãos, só antes da gente ler isso, vamos tentar voltar um pouquinho no tempo. E a gente sabe que os mandamentos foi dado através de um anjo, né, meus irmãos? Só que o Messias falou que ninguém viu ao Pai, ninguém viu ao Pai senão o Messias. Então antes disso ninguém tinha visto o Pai verdadeiro, né, meus irmãos? Então a gente supõe o quê? Que aquele anjo não seja um anjo do nosso Pai, sim um anjo caído chamado Jeová, que se intitulou Deus, e na verdade ele não é o verdadeiro Pai. Bom, irmãos, para pensar. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito das mãos de Faraó, que abriu o Mar Vermelho, meus irmãos. Meus irmãos, para e pensa. Ele se manifestou num redemoinho de fogo na frente do Mar Vermelho. Quem se lembra pode lembrar da história, sabe que foi mais ou menos assim. Então, ou seja, mais uma vez se manifestou em meio de fogo. Aí ele vai e abre o Mar Vermelho. Depois ele aparece no meio de uma sarça ardente em fogo, no meio de nuvens, trevas, escuridão, como eu já falei isso para os meus irmãos. Aí disseram que isso houve adulterações para enganar e fazer as pessoas caírem no erro. Beleza. Meu irmão, esse Deus que deu os mandamentos, esse anjo caído que deu os mandamentos, os 10 mandamentos e as leis, foi o mesmo que derramou as pragas no Egito, que fez as pessoas terem tumores, que fez as pessoas ficarem doentes, que fez a praga de gafanhotos, que matou o primogênito, todos os primogênitos do Egito, meu irmão. E outra coisa que nós comprovamos, que se os mandamentos fossem verdadeiramente do nosso Pai, ele não daria exclusivamente a um povo, ele daria para toda a humanidade. Ele se manifestaria em toda a humanidade, porque se ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele apareceria no mesmo tempo em todos os povos e daria os mandamentos para todos os povos. Ou não é verdade, meus irmãos? Eu estou mentindo? Mas esses mandamentos e essas leis foram dados para quem? Somente para o povo de Israel. O povo escolhido por esse anjo caído, o primogênito desses anjos caídos. Vamos lá, meus irmãos. E você percebe que Paulo está sempre desmascarando Jeová, mas as pessoas não conseguem entender isso. Vamos lá, meus irmãos, em Êxodo 24, versículo 12, que as pessoas falam assim, os mandamentos foi dado pelo nosso Pai, e a lei, as leis mosaicas, foi Moisés que deu para o povo, ele adulterou. Então eu vou mostrar que então deve ter tido alguma adulteração aqui, né? Porque, vamos ver aqui, 24:12, né? Êxodo 24:12. Olha que interessante, meus irmãos. São detalhezinhos, né? O Senhor Deus disse a Moisés, olha lá, o Senhor Deus disse a Moisés: suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você
os ensine ao povo. Bom, mais uma vez, vamos ver lá no versículo 12: suba ao monte onde, olha lá, o Senhor Deus, o Deus de Israel, Jeová, o anjo caído, o Senhor Deus disse a Moisés: suba o monte onde estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Bom, meus irmãos, com toda certeza vão me contestar aqueles que defendem os mandamentos e a lei, em vez de defender amar o Pai e amar uns aos outros, como o Messias nos ensinou, amar o Pai acima de tudo e amar o próximo assim como o Messias nos amou, o Messias, né? Não, estão defendendo os mandamentos dados por um anjo caído. E aí no final eu vou chegar onde eu quero, para que os irmãos venham entender que nesse pequeno detalhe, esses irmãos estão caindo da graça e estão voltando para a lei. Eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Então, só mais uma vez, para os irmãos entenderem que eles falam assim que os mandamentos foi dado pelo nosso Pai, porque era um povo rebelde, e que Jeová e que Moisés, né? Ou seja, jogaram toda a culpa em Moisés. Acharam laranja, né? É que nem acontece aqui no Brasil. Não estou tirando a culpa de Moisés, mas aqui está provado que esses mandamentos foram dados por um anjo caído chamado Jeová. O Senhor Deus disse a Moisés, ou seja, Jeová: suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Então, meus irmãos, vamos lá em 2 Coríntios 3,7, meus irmãos, para a gente mostrar aqui como Paulo, foi bom Paulo ter passado pela lei, ter vivido a lei dos ensinamentos mosaicos, que ele foi o único apóstolo que despertou para a verdade, porque o Messias falou assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O que os outros 11 apóstolos fizeram? Se esconderam em Jerusalém e criaram a igreja de Jerusalém. O único que foi falar da verdade para os homens foi o apóstolo Paulo. Entendeu, meus irmãos? Vamos lá em 2 Coríntios. Não estou tirando os méritos dos apóstolos, mas eu estou querendo dizer que o Messias falou: vai, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que aí os apóstolos achavam que somente os judeus tinham direito de aceitar o Messias, os gentios não. Ao contrário, que o Messias veio para toda a humanidade, meus irmãos. Ou seja, os próprios apóstolos não entenderam a mensagem do Salvador. É como hoje muitos irmãos que não entendem muitas mensagens do Salvador. Eles querem viver na lei, eles querem acreditar nos 10 mandamentos que foi dado pelo nosso Pai. É mais ou menos assim, meus irmãos. Vamos lá em 2 Coríntios 3,7. 2 Coríntios 3,7. Quando a lei que traz a morte, olha lá, quando a lei que traz a morte foi gravada em pedra, em placas de pedra, a glória de Deus apareceu, e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou a placa ao povo de Israel. Ou seja, ele não entregou a placa para o brasileiro, para o egípcio, para qualquer outro povo. Não, ele entregou a placa e os mandamentos para Israel. Se fosse o nosso verdadeiro Deus, ele, como onipotente, onipresente e onisciente, ele daria o mandamento para toda a humanidade e para toda a humanidade obedecer. O nosso Pai não faz acepção de povos, não faz acepção de pessoas. O nosso verdadeiro Pai não é preconceituoso, ao contrário desse anjo caído Jeová, que impedia até dos deficientes de entrarem no templo.
O brilho, ou seja, mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Enfim, moral da história, meus irmãos, o apóstolo Paulo está aqui alertando os irmãos que os mandamentos, que as leis escritas em mandamento em pedra não são do nosso Pai. Agora, meus irmãos, eu vou só para a gente finalizar em Gálatas 5:4. Vocês que estão defendendo os 10 mandamentos, falando que é do nosso Pai, só pelo simples fato de falar não matar, não roubar. Esses mandamentos foi dado para o povo de Israel, porque o povo de Israel era tão desobediente que precisava ser doutrinado por esse anjo caído. E ele deu esses mandamentos para eles não se matarem entre si. Mas você pode ver que constantemente esse mesmo anjo caído ordena Israel a matar os outros, a roubar os outros. Ou seja, os mandamentos só serviam para o povo de Israel ali dentro. Os de fora podia ser morto, ser estuprado, ser assassinado, ser destruído, que não tenha problema nenhum, meus irmãos. O que não podia acontecer dentro da sua nação. Entendeu? Ou seja, mais uma vez, acepção de pessoas. Quer dizer que os heteus, os amorreus, os jebuseus, todos os outros povos egípcios, os bárbaros, sei lá quem são, quer dizer então que eles não valem nada, só valia o povo de Israel. Então, ou seja, então tem alguma coisa errada, meus irmãos. Vamos lá em Gálatas 5:4. Fala assim, ó. Vamos lá no 3. Bom, repito isto mais uma vez, olha lá, o apóstolo Paulo está alertando, mais uma vez, para que qualquer homem que deixar que o circuncidem, ou seja, que volte para a prática da lei ou dos mandamentos, que é a mesma coisa, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus, ou seja, peraí, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados do Messias e não têm a graça do Pai. Ou seja, se você está defendendo os mandamentos que foi dado por um anjo caído, sendo que o Messias falou, ninguém subiu aos céus, ninguém subiu aos céus senão aquele que desceu dos céus, ou seja, o próprio Messias. Então nenhum anjo viu ao Pai verdadeiro a não ser o Messias, meus irmãos. Entendeu? Está escrito. E ali em Êxodo 24:12 fala claramente, ele não fala só sobre as leis, ele fala que vai dar as leis e os mandamentos. Então foi o nosso Pai que deu as leis, se o nosso Pai deu os mandamentos, então o nosso Pai deu as leis também, porque está escrito aqui, em Êxodo 24:12. É muito claro e muito nítido. O Senhor Deus disse a Moisés, suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos, que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Aí o próprio Paulo fala que os mandamentos marcados com letras de pedra, não são do nosso Pai. E aí em Gálatas diz que aquele que se deixa circuncidar, ou seja, aquele que defende as leis, aquele que defende os mandamentos dados no Monte Sinai, no Monte Sinai, naquele monte maldito, naquele monte amaldiçoado. Meus irmãos, aquele que acredita que aquele anjo que se manifestou no meio de fogo é um anjo do nosso Pai, que se manifestou no meio de trevas, no meio de escuridão, meu irmão, caístes da graça. Caíste da graça, meus irmãos. Você não tem o Messias dentro de ti, porque você acredita na lei. Você está negando o sacrifício do Messias na cruz, que nos ensinou a amar o Pai acima de tudo e amar o próximo assim como Ele nos amou. Não é amar o próximo como a si mesmo, porque nós não sabemos o amor verdadeiro. O amor verdadeiro veio através do Messias, que nos amou e se entregou por nós na cruz. Tá bom, meus irmãos? Mais uma vez aí, para que com certeza vai haver contestações, mas estamos juntos, irmãos. A paz do nosso Salvador esteja com todos que creem no Pai.